A história de Manassés é um dos relatos mais sombrios e intrigantes da Bíblia. Um conto de queda e redenção, de sangue e arrependimento, de escuridão e luz. Para compreender como um menino de apenas 12 anos se transformou no rei mais perverso que Judá já viu, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. Imagine a cena: o grande palácio real, um símbolo de poder e tradição, iluminado pelos últimos raios de sol. No salão principal, um trono majestoso se ergue, esperando pelo seu novo ocupante. No meio da grande sala, um menino franzino caminha hesitante. Seu nome? Manassés. Sua idade? Apenas 12 anos. Sua missão? Governar um reino inteiro. Filho do justo e temente a Deus, o rei Ezequias, Manassés cresceu ouvindo sobre a bondade do Senhor e a importância de seguir seus mandamentos. Mas agora, com a coroa pesando sobre sua cabeça infantil, ele se vê cercado por conselheiros e sacerdotes que murmuram em seus ouvidos palavras de ambição e promessas de poder. Quem ele deveria ouvir? Aqueles que serviram fielmente seu pai, ou os novos aduladores que falavam sobre liberdade, novas crenças e um mundo sem as rígidas leis de seus ancestrais? Nos primeiros meses, Manassés parecia confuso. O peso da responsabilidade era esmagador. Ele passava horas caminhando pelos corredores do palácio, tentando compreender o que deveria fazer. Mas com o passar do tempo, algo mudou. Ele começou a ouvir mais atentamente os conselheiros que lhe prometiam grandeza através de outros deuses, práticas antigas e rituais que garantiriam poder ilimitado. E então, a semente da apostasia foi plantada. No início, suas transgressões eram sutis, pequenos desvios aqui e ali, uma pequena estátua de Baal no palácio, um altar discreto nas colinas. Não faz mal conhecer outras tradições, ele dizia. Por que não experimentar? Mas rapidamente, sua curiosidade se transformou em obsessão. E sua obsessão se transformou em loucura. O menino inseguro, que uma vez chorou à noite por sentir falta do pai, agora era um jovem rei que acreditava ser invencível. Ele começou a reconstruir os altares que seu pai havia destruído. Trouxe de volta rituais proibidos e instituiu uma nova era de idolatria. Para Manassés, aquilo não era traição, era inovação. Mas a história nos ensina que toda inovação sem sabedoria pode se tornar uma ruína. E Manassés estava prestes a mergulhar Judá no abismo da perversidade como nunca antes visto. O poder é como um veneno de efeito lento. No início parece inofensivo, mas com o tempo corrompe a alma. Para Manassés, o desejo de se afastar do legado de seu pai se tornou uma obsessão. Ele não queria ser lembrado como o filho do bom rei Ezequias. Queria forjar seu próprio caminho, mesmo que isso significasse desafiar diretamente o Deus de Israel. Com o passar dos anos, Manassés mergulhou mais fundo na idolatria. Os relatos bíblicos em 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33 descrevem como ele não apenas reintroduziu os cultos pagãos em Judá, mas também levou essas práticas a um nível de perversidade sem precedentes. Altares dedicados a Baal foram erguidos novamente. Postes ídolos foram espalhados pelas colinas sagradas, e o próprio templo do Senhor foi profanado com imagens de deuses estrangeiros. Mas o que levou Manassés a tamanha rebeldia? Parte da resposta está em seu coração corrompido pela busca de poder absoluto. Para ele, as antigas leis de seu pai eram uma prisão. Os profetas que pregavam em nome do Senhor eram vistos como obstáculos a serem eliminados. O rei queria um reino onde ninguém ousasse desafiá-lo, nem mesmo Deus. A prática de feitiçaria e adivinhação se espalhou como um câncer em Judá. Manassés não apenas permitiu que esses rituais florescessem, mas ele próprio buscava orientação em médiuns e necromantes. O reino que já fora um farol de fé, agora se tornara um antro de trevas espirituais.
O rei, antes um garoto assustado, agora se via como um semideus, mas seu ato mais abominável ainda estava por vir. Em uma tentativa desesperada de garantir a proteção dos deuses pagãos, Manassés instituiu o sacrifício humano, e não de qualquer pessoa. Ele sacrificou seus próprios filhos no vale de Inom. O local, que antes era apenas um campo ao sul de Jerusalém, se tornou um cenário de pesadelos. Imagine a cena, um altar de pedra negra coberto de sangue fresco, tambores rituais ecoando na noite enquanto o fogo devorava os inocentes. O próprio rei, em sua túnica real, observa impassível enquanto a vida de seu próprio filho se extingue entre as chamas. Os sacerdotes pagãos cantam louvores a Moloque, o deus cruel que exige sangue infantil em troca de bênçãos. Para o povo de Judá, esse ato não foi apenas uma ofensa religiosa, foi um golpe na alma da nação. A terra começou a sofrer. As colheitas murchavam antes do tempo. As pragas se espalhavam pelas aldeias e um senso de terror pairava no ar. Muitos acreditavam que o Senhor havia abandonado Judá à sua própria destruição, e os profetas, eles não ficaram em silêncio. Homens como Isaías ergueram suas vozes em advertência. Clamaram ao rei que se arrependesse antes que o julgamento de Deus caísse sobre ele e seu povo. Mas Manassés, endurecido pelo orgulho e pelo sangue, não quis ouvir. O próprio Isaías, um dos maiores profetas de Israel, tornou-se alvo da ira do rei. Segundo a tradição, Manassés ordenou sua execução de maneira brutal. Ele foi cerrado ao meio, um ato que simbolizava não apenas a morte de um homem, mas o desejo do rei de dividir e destruir a fé de seus ancestrais. Com cada gota de sangue inocente que era derramada, Manassés cavava um buraco mais fundo para si mesmo e para sua nação. Ele acreditava estar acima do julgamento, protegido por seu poder e pelos deuses que adorava. Mas a paciência de Deus, embora longa, não é infinita. E o dia do ajuste de contas estava mais próximo do que Manassés imaginava. O tempo passou e o reinado de Manassés, antes marcado pelo esplendor e pela expansão do paganismo, começou a desmoronar. O povo de Judá estava dividido entre aqueles que se entregaram à idolatria por medo e aqueles que, mesmo em segredo, ainda clamavam ao Deus de seus pais. Mas algo pairava sobre a nação, uma sombra de julgamento iminente. As pragas devastavam as plantações, a fome assolava os pobres e doenças inexplicáveis atingiam o reino. Para os sacerdotes e profetas remanescentes, aquilo era um aviso claro. Deus estava retirando sua proteção de Judá. Mas Manassés, em sua cegueira espiritual, não quis enxergar. Ele se via intocável, protegido por seus rituais e por sua aliança com os poderosos impérios pagãos ao redor. No entanto, havia uma força que Manassés não podia controlar: o Império Assírio. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade impiedosa. Eles não apenas derrotavam seus inimigos, eles os destruíam de maneira tão cruel que apenas a menção de sua chegada fazia cidades inteiras se renderem sem lutar. Os avisos chegaram primeiro como rumores. Mercadores falavam de cidades inteiras queimadas até o chão. Viajantes contavam histórias de reis poderosos sendo reduzidos a escravos. Mas Manassés, embriagado pelo poder, ignorou os sinais. Ele acreditava que seus deuses o protegeriam. Então, o inimaginável aconteceu. Os assírios marcharam sobre Judá. Diferente de invasões anteriores, dessa vez não havia um exército poderoso para proteger o reino. O povo, enfraquecido pela fome e pelo medo, mal conseguiu resistir. Jerusalém caiu rapidamente, mas o verdadeiro espetáculo de horror estava reservado para Manassés. O rei, que um dia se via como invencível, foi capturado de uma forma humilhante.
Os soldados assírios, seguindo suas práticas de guerra brutais, passaram um gancho de ferro por seu nariz, prenderam-no com correntes de bronze e o arrastaram como um animal. A cena era surreal. O homem que um dia ordenou a morte de milhares agora era tratado como um escravo desprezível. Seu corpo, outrora coberto por mantos luxuosos, agora estava imundo e ensanguentado. A multidão assistia em silêncio, chocada. Alguns sentiam pena, mas a maioria via naquela imagem a justiça divina se manifestando. Manassés foi levado para a Babilônia, onde o rei assírio Assurbanipal o lançou numa masmorra. Ali, na escuridão, sem poder, sem aliados, sem altares pagãos para recorrer, ele finalmente experimentou o que era ser verdadeiramente impotente. Durante anos, ele governou Judá com mão de ferro, desafiando Deus, massacrando inocentes, corrompendo o templo. Agora estava sozinho, esquecido, apodrecendo em uma cela fétida. E foi naquele momento, no fundo do poço, que Manassés fez algo que ninguém esperava. Ele clamou a Deus, aquele que passou a vida inteira zombando dos profetas, sacrificando crianças e desafiando o Criador. Agora se via reduzido a um mero homem, um homem quebrado, arrependido e desesperado. O que aconteceu a seguir provaria que, mesmo para o pior dos pecadores, ainda pode haver esperança. O silêncio da masmorra era absoluto. O frio penetrava os ossos e o cheiro de morte e decadência era insuportável. Manassés, que um dia se via como um deus entre os homens, agora estava reduzido a nada. Sem trono, sem riquezas, sem poder. Ele estava só. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade com prisioneiros de guerra, e Manassés não era uma exceção. Seu corpo estava coberto de feridas, marcas das torturas que sofreu. Sua comida era escassa, sua água suja. A cada dia, ele sentia suas forças se esvaindo, como se a própria vida estivesse sendo drenada. Foi ali, no mais profundo desespero, que ele se lembrou de algo que passara anos tentando esquecer: o Deus de seus pais. Nos tempos de glória, ele zombara dos profetas, profanara o templo e espalhara o paganismo pelo reino. Mas agora, sem nenhuma outra saída, ele caiu de joelhos e orou. Segundo 2 Crônicas 33, 12, 13, Manassés, profundamente angustiado, se humilhou diante do Deus de Israel e clamou por misericórdia. Aquele que um dia se julgava invencível, agora chorava como uma criança abandonada. Ele reconheceu sua maldade, seus erros e pediu perdão. E então algo aconteceu. O Senhor ouviu sua oração. Aquele que havia permitido que Manassés fosse levado em correntes também foi o mesmo que estendeu a mão para restaurá-lo. A misericórdia divina se manifestou de uma maneira que ninguém esperava. O rei assírio, por razões desconhecidas, decidiu libertar Manassés e permitir que ele voltasse a Judá. O retorno do rei foi um evento chocante. O povo, que acreditava que nunca mais veria Manassés, ficou em estado de choque ao vê-lo caminhando pelas ruas de Jerusalém. Mas algo nele havia mudado. O olhar arrogante havia desaparecido. O peso da realeza ainda estava sobre seus ombros, mas desta vez era um fardo carregado com humildade. A primeira coisa que Manassés fez foi iniciar um processo de restauração. Ele removeu os altares pagãos que havia erguido, destruiu as imagens profanas no templo e restabeleceu o culto ao Deus de Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento, ordenou que os sacrifícios fossem feitos novamente ao Senhor e tentou reparar os estragos que causara. Mas nem todos acreditaram em sua mudança. Muitos ainda lembravam do sangue derramado, das injustiças, da opressão,
Para eles, não havia redenção para um homem como Manassés. No entanto, a história de Manassés não era sobre o que os homens pensavam dele, mas sobre o que Deus era capaz de fazer, até mesmo com o pior dos pecadores. Ele passou os últimos anos de sua vida tentando reconstruir o que destruiu, tentando restaurar a fé que ajudou a desmoronar. Ele nunca pôde apagar os horrores de seu reinado sombrio, mas sua vida se tornou um testemunho vivo de que, enquanto houver arrependimento, ainda há esperança. Quando finalmente morreu, Manassés não foi lembrado como o rei terrível que desafiou Deus, mas como aquele que caiu e encontrou redenção. Mas a pergunta permanece: será que todo o mal que ele causou poderia realmente ser apagado? Embora Manassés tenha se arrependido e tentado restaurar a fé do povo, algumas feridas jamais seriam curadas. O mal que ele espalhou em Judá deixou cicatrizes profundas, tanto espirituais quanto políticas. Nem mesmo um rei pode desfazer completamente as consequências de seus atos. Os anos de idolatria haviam corrompido o coração de muitos em Judá. Embora Manassés tenha ordenado a remoção dos altares pagãos, havia aqueles que ainda cultuavam os deuses estrangeiros em segredo. A perversidade que ele incentivou não desapareceu da noite para o dia. Além disso, um problema ainda maior pairava sobre o reino: o julgamento divino. Deus pode perdoar pecados, mas as nações ainda colhem o que plantam. A destruição espiritual que Manassés causou enfraqueceu Judá e preparou o caminho para sua futura queda diante da Babilônia. Após sua morte, seu filho Amon assumiu o trono, mas ao contrário de seu pai nos últimos anos de vida, Amon seguiu os passos do jovem Manassés, entregando-se à idolatria e ao mal sem arrependimento. Seu reinado foi breve, pois foi assassinado por seus próprios servos após apenas 2 anos de governo. Foi apenas com o neto de Manassés, Josias, que a verdadeira reforma espiritual aconteceu. Josias encontrou os rolos da lei no templo e percebeu a gravidade dos pecados que seu avô havia cometido. Ele liderou um movimento de purificação, destruindo completamente qualquer vestígio do culto pagão e restaurando a aliança com Deus. Mas mesmo com todo o esforço de Josias, o destino de Judá já estava selado. O reino estava espiritualmente comprometido e sua destruição pelas mãos dos babilônios era apenas uma questão de tempo. A história de Manassés é uma advertência terrível. Uma pessoa pode se arrepender, pode mudar sua vida e até ser perdoada por Deus, mas as consequências de seus atos podem se estender por gerações. O que Manassés iniciou em seus primeiros anos de reinado foi tão destrutivo que nem mesmo sua redenção foi capaz de evitar o colapso de Judá. Diante disso, surge uma reflexão. Até que ponto nossas escolhas podem impactar não apenas nossa vida, mas o futuro daqueles que vêm depois de nós? Manassés aprendeu essa lição tarde demais. Mas será que nós aprenderemos a tempo? A trajetória de Manassés é uma das histórias mais impactantes da Bíblia, pois revela não apenas o abismo da maldade humana, mas também a profundidade da misericórdia divina. Ele começou sua vida como um menino frágil, se tornou um rei tirano, afundou-se na escuridão e, no fim, encontrou a luz. Mas sua história nos ensina uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre o arrependimento é suficiente para apagar as consequências do passado. Seu reinado foi marcado por sangue e idolatria. Ele perseguiu os justos, profanou o templo e sacrificou seus próprios filhos. Sua sede de poder o levou a desafiar Deus de maneira extrema, e quando finalmente reconheceu seu erro, já era tarde demais para evitar o destino de sua nação. Mas mesmo assim, sua redenção nos mostra algo poderoso. Deus nunca fecha as portas para aqueles que realmente se arrependem. Manassés não encontrou salvação através de riquezas ou sacrifícios, mas através da humilhação e da oração sincera.
Sua história é uma prova de que ninguém está além do alcance da graça divina. E aqui surge a grande questão: até onde o ser humano pode ir antes de perceber que está perdido? Quantas vidas precisam ser destruídas para que entendamos o peso de nossas escolhas? O impacto de Manassés atravessou gerações. Seu filho seguiu pelo caminho do mal. Seu neto tentou restaurar o que foi perdido, mas o reino de Judá jamais se recuperou completamente. Décadas depois, os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo para o exílio. Manassés, mesmo após sua redenção, nunca pôde desfazer totalmente o mal que causou. E essa é a grande lição que sua vida nos ensina. Podemos escolher nossos atos, mas não podemos escolher as consequências. Nos dias de hoje, essa história continua sendo um alerta para todos nós. Pequenas escolhas erradas podem crescer e se tornar tragédias irreversíveis. A arrogância pode nos cegar e o poder pode nos corromper. Mas, acima de tudo, existe um caminho de volta. Um caminho que exige humildade, arrependimento sincero e transformação verdadeira. A história de Manassés termina com um misto de tristeza e esperança. Tristeza porque ele não pôde mudar completamente o destino de seu povo. Esperança porque, apesar de tudo, ele encontrou misericórdia. E a pergunta que fica para nós é: será que estamos atentos às consequências de nossas próprias ações? Ou continuamos caminhando rumo à destruição, acreditando que sempre teremos tempo para consertar nossos erros? A escolha é nossa, sempre foi. A história de Manassés nos mostra que o mal pode corromper até o mais inocente, mas que também existe um caminho de volta, mesmo para aqueles que erraram gravemente. Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.